Você já ouviu falar de uma pesquisa que diz que 93% da nossa comunicação é feita através de linguagem corporal? Existe um pesquisador americano que se chama Albert Mehrabian, que fez uma pesquisa e chegou a uma estimativa da proporção verbal e não verbal do comportamento. E concluiu que na nossa comunicação só prestamos atenção 7% em palavras, 38% no tom de voz e 55% na linguagem corporal. Ou seja, 93% da nossa comunicação se faz de forma não verbal. Então, a postura do corpo, as expressões faciais, os gestos tornam a comunicação mais eficaz do que só as palavras. Acontece que Mehrabian fez essa pesquisa em 1967, usando dois estudos que teve o objetivo de comparar a importância relativa do significado da palavra, do tom de voz e da expressão facial. E os resultados dão a conclusão que a expressão facial prevalece na interpretação da mensagem. Esse estudo foi feito com mulheres que gravaram maybe, talvez, com som de positivo, neutro e negativo. E tiraram foto de uma modelo com expressão de positivo, neutro e negativo. E outras mulheres viram as fotos e os áudios trocados, um com cara de negativo e voz de neutro e etc. E assim se chegou ao resultado. Em 1967, não tinha a tecnologia que temos hoje. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que apesar da pesquisa do Mehrabian ser antiga e talvez obsoleta, ela é muito importante, pois foi ela que despertou no mundo a nossa atenção para a comunicação não verbal. A pesquisa pode não ser exata, mas pesquisas recentes chegaram praticamente no mesmo resultado, mostrando que realmente a nossa comunicação parece ser feita através da nossa linguagem corporal e também do tom de voz. Às vezes, até sabemos as palavras certas para dizer, mas a nossa linguagem não verbal diz outra coisa, mostrando que o que estamos falando não é bem o que acreditamos e isso reduz a nossa credibilidade. Assim como quando alguém diz algo para você e você não acredita nela. Por quê? Você diz, tem algo esquisito aí. Porque inconscientemente você percebe que a outra pessoa entrou em desacordo das palavras que disse em relação ao jeito de falar e dos seus gestos em si. E sabe quando você vai falar com alguém pela primeira vez e sem que a pessoa abra a boca, você já sabe dizer se gostou ou não dela? Você inconscientemente já fez uma leitura da pessoa como um todo. Quantas vezes uma apresentação de conteúdo interessante foi ignorada porque o apresentador tinha uma voz chata, falava sempre no mesmo tom ou não olhava para a plateia? Você deixa de prestar atenção no que o outro está dizendo e leva em consideração como ele está dizendo. A forma do outro se expressar se torna mais importante e é com base nisso que você toma a sua opinião. Então, Mehrabian não errou completamente na sua pesquisa, muito pelo contrário, ele abriu os olhos para a comunicação não verbal e abriu as portas para outros pesquisadores se aprofundarem sobre o assunto. Dedique o mesmo tempo que você usa para pensar nas palavras certas, para pensar sobre os seus gestos e a sua voz da próxima vez que você for falar em público. Afinal, agora você sabe que o outro vai reter uma média de 90% da forma como você fala e não o que você fala. Se você gostou, dá um like no YouTube e clica aqui nesse botão para assinar esse canal. Até a próxima, um beijo e outro tchau!